Senhor, te louvando, te agradecendo, Senhor, e te agradecendo, Senhor. Muito obrigado por esse momento, Senhor, por cada um de nós estarmos aqui, Senhor, porque se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos protegeu durante essa semana, Senhor. Não temos palavras para te agradecer, Senhor. E nesse momento, Senhor, continue, Senhor. Continue enchendo o nosso coração de alegria, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vem neste lugar, Senhor. Venha, Senhor, encher a sua serva, Senhor. Aqui, Senhor, como um instrumento, Senhor, poderoso, Senhor, que o Senhor quer usar, Senhor, para que possamos, Senhor, ter um pouquinho, Senhor, um pouquinho da Tua graça, Senhor, um pouquinho, Senhor, daquilo que nós teremos, Senhor, quando estivermos com o Senhor aí, Senhor. Mas agora, Senhor, nos agracie, Senhor, com a sua palavra, Senhor, que vem do seu trono, Senhor. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, o santo nome. Jesus, nome todo-poderoso. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, juntos na comunhão, junto com os irmãos. Que esteja, Senhor, derramando um som sobre a vida da irmã Alice, que estará pregando a palavra do dia de hoje. Que o Senhor seja a luz, que a irmã Alice seja a luz que venha brilhar para todos nós aqui presentes, Senhor. E que nós possamos sair cheios da Tua palavra. Pois nós passamos a semana toda e com certeza nossa alma, nosso espírito tem sede, tem fome da Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, a nossa mente, nos enche, Senhor, com a Tua sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe a irmã Alice. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar, aleluia. Glória a Deus, a presença do Senhor é real aqui neste lugar. É palpável a presença do Senhor aqui. Aleluia. Um poder envolvente, doce, faz a nossa carne ficar trêmula, né? Eu estou assim, trêmula, e eu conheço essa presença. Eu sei que é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho me alegrado muito, apesar de tantas notícias ruins chegarem até nós, né? Tantas coisas, são muitas coisas, tantas trevas a gente vê avançando, mas a gente também vê a luz do Senhor brilhando no meio dessa escuridão. Nós vemos pessoas brilhando verdadeiramente como estrelas, e é tão bom quando essa presença, essa luz que está dentro de nós, ela brilha, né? Ela é acesa, nos conectando com Deus e permitindo que a gente veja as coisas. O pastor perguntou pra mim, agora ele tá com essa mania, gente, ele adquiriu uma mania nova. Agora ele pergunta pra mim, o que você vai pregar amanhã? E aí eu falei pra ele, eu tenho 3 palavras prontinhas pra poder ministrar. E ele riu, eu não sei até agora por que ele riu, mas ele riu. E realmente eu tenho, qualquer hora que me mandar pregar, eu tenho palavra. Eu tenho estudo, eu tenho pregação montadas, prontas, mas ele esqueceu de perguntar o principal. O que Deus quer que você fale conosco amanhã? Porque não basta ter as pregações prontas, não basta. A gente precisa ter o ok, o sim, o fale do Senhor. E o Senhor, apesar de eu ter tudo aquilo pronta e ficar me sentindo até mesmo confortável, porque basta eu abrir os estudos, a unção se renova. Quando eu começo a ler as palavras, às vezes eu troco algumas palavras e a unção vai se renovando e vai fluindo, e é uma coisa, porque a palavra é viva, né? Ela não morre. E aquilo vai fluindo, vai se renovando, e é uma bênção, é uma maravilha. Mas não foi isso que aconteceu. O Senhor me deu assim algo novo, me trouxe algo novo para minha mente, trouxe algo novo para o meu coração. Algo novo assim, gente, não tem nada novo. Tá tudo na palavra dele, né? É que hoje ele lançou luz nessa palavra, iluminou aqui os olhos do meu entendimento, né? E falou lá do trono, é isso que eu quero que você fale, porque esse é o meu poder.
É o poder que vai agir. É isso que eu quero que os meus filhos creiam. É isso que eu quero que os meus filhos escutem. É isso que eu quero que eles nunca se esqueçam. É isso que eu quero. E é isso que nós vamos ler. Amém? Eu não sabia, até agora, há pouquinho eu não sabia que era isso que Jesus queria. Mas ele falou, glória a Deus, e é com muito temor e tremor verdadeiramente que eu venho pregar essa palavra. Então eu quero que vocês abram a palavra do Senhor em Gálatas. Primeiro nós vamos abrir em Gálatas, no capítulo 1. Aleluia! Do 8 ao 11. Nós vamos ler do versículo 8 ao 11. Aliás, vamos ler do 6, tá? Quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, tem um subtítulo, não sei se está em todas. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. E aqui tá na minha Bíblia, aqui na NVI, tá escrito: não há outro evangelho, tá? Então tá escrito assim, a partir do 6. Aleluia! Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, os que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Vamos parar por aqui. Essa palavra é maravilhosa, essa palavra é tremenda e ela é viva. E a gente tem que repetir ela bastante, porque ela não é uma luz qualquer. Ela é um holofote. Ela é um estádio inteiro, com todas as luzes acesas, entende? Num lugar bem escuro, ela é tudo. Não é uma palavra nova, mas é a palavra onde hoje o Senhor disse, né? Onde nós podemos ter base, essa palavra. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor é Jesus. Jesus está chegando. Jesus está vindo nos buscar. O arrebatamento pode acontecer, irmãos, a qualquer momento. O Senhor Jesus está aí. Não se esqueçam que salvação é uma coisa, arrebatamento é outra. Não se esqueçam do que nós temos pregado a vocês. A palavra está viva, né, bem? Quer sair? Ela está literalmente viva. Do pastor pulando assim da mão dele, né? Glória a Deus, me distraiu. Mas não se esqueçam. E aqui, essa palavra vem nos exortar. Vem assim hoje ligar mais uma vez esse alerta no nosso interior. Vem trazer luz, né, aos nossos olhos para compreender melhor. Nós estamos hoje, nós não estamos andando só com aquela luzinha hoje. Nós estamos andando com o estádio inteiro, iluminando no meio da escuridão. Imagina isso, tá? É um estádio inteiro, tá, de luzes, todas as luzes ligadas, e a gente
andando junto, iluminando, trazendo muita luz. Essa semana nós vimos assim uma entrevista, assim, foi tão bonita, uma entrevista tão linda, um homem tão inteligente, um homem de outra, que professa outra fé, né, cristã, mas de outra igreja. E foi tão bonito e foi tão lindo, todas as bases que ele colocou, todos os fundamentos, tudo certinho. E eu até brinquei, né? Falei brincando assim, falei, meu Deus, se eu não conhecesse o verdadeiro evangelho e eu ouvisse esse homem, eu me convertia para a religião dele. De tão claro, a gente ficou assim encantado de ver que homem inteligente. Mas havia uma falha. Há uma falha, né? Há uma falha, porque ele não converteu até hoje, essa semana. Então, há uma falha no evangelho que ele prega. Que o evangelho que ele prega não tem só Jesus no centro de todas as coisas. Tem santos, tem santa, tem um monte de coisas. E aqui diz que se pode ser um anjo do céu, pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um sacerdote de qualquer clero que vocês ouvirem. Falar para vocês um evangelho que não é esse que foi anunciado, que está aqui, que nós vamos falar dele hoje. Você tem que considerar ele maldito, anátema, maldito, afasta desse. Pode vir um anjo, hein? Não é? Gente, o que eu mais escuto, pessoas procurando que você diga sim aos planos dela. Eu escuto muito isso. A pessoa chega para você e fala, olha, eu fiz tal coisa, o que eu já fiz, né? Fala que já fez. Ou então eu estou pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Mas o fulano, a cicrano, o beltrano já falaram para mim que ok, que isso, que aquilo. Aí sabe o que eu respondo? Se fulano, beltrano, cicrano falou com você, então eu não tenho mais nada para falar. Porque o que eu vou falar, você não vai gostar. Porque tá diferente de todos. E o que eu vou falar não é da minha cabeça, não. Eu pego aqui a palavra de Deus e mostro para você a resposta que você precisa. Entendeu? Então é isso. Isso é evangelho. A gente pregar a verdade. Nada que saia disso. Não é os pensamentos humanos, não é as vãs filosofias. Agora tem uma nova, assim, que gente, mas é tão parecido com o evangelho que é um perigo. Tem crente acreditando. Tem crente usando as filosofias dessa nova... como que era? Esqueci o nome do negócio. Religião? É da religião, mas esqueci o nome da constelação familiar. Tá? A constelação familiar tem base e ela o engano, né? Que o engano engana porque é parecido com a verdade. Por isso que é engano, por isso que ele engana. Porque se você vê que é falso, que é engano, você não vai. Não é verdade? Se você tiver pelo mesmo preço, é porque é pelo mesmo preço. Uma coisa que aliás, é mais barato, né? Mas é o verdadeiro e o falso. Você vê que é o falso, você vai comprar? Você não quer o falso. Então ele tem que ser muito, muito, muito igual ao verdadeiro. Então essa coisa tem uma base de família tão atraente, tão confortável. Não confronta, acolhe. Entendeu? E o evangelho, ele tem acolhimento sim. Em amor, em obediência, né? Quando a gente se submete, tem acolhimento. Mas não é confortável. A palavra de Deus é para a gente poder ler ela e ser confrontado. Não basta a gente olhar, ai meu Deus, que coisa linda, porque tem umas passagens assim que me revira assim toda por dentro e eu ainda falo, que delícia, que gostoso. E quem não conhece a palavra de Deus, pensa assim, nossa, deve estar falando uma coisa muito positiva, uma coisa muito boa. E não é, Deus está falando aqui que vai me rasgar, vai me revirar por dentro, eu vou ter que morrer, eu tenho que crucificar o meu eu, que vai doer, que eu tenho que ir para a cruz, que eu tenho que ter vida de monte de crucificação.
É isso que a palavra vai me dizer. É isso que o evangelho vai me dizer. Para eu ser imitadora do meu mestre, do meu Senhor. É isso que ele vai dizer. Não vai ter muita doçura, não. Olha, você vai ser perseguida, você vai passar por aflições. Mas ele fala, mas eu vou estar com você, você não vai passar sozinha. Mas eu vou deixar meu espírito. O meu espírito vai capacitar você a todas as obras, a todas as coisas. Mas vai ter cruz. Mas vai ter perseguição. Mas vai ter pedrada. Mas vai ter problema. Vai ter coisa ruim. Mas eu vou estar lá. Você não vai estar sozinha nunca. E quando chegar a pior hora, eu chego para resolver. Então eu conheço a promessa. Não é verdade? Então vem os problemas, a gente olha para promessa. Então o evangelho que Paulo anunciou foi um evangelho completo e verdadeiro. Ele ensinou para essa igreja, ele ensinou aos Gálatas, ele já tinha ensinado para Coríntios, ele já tinha ensinado aqui para um monte de igrejas sobre Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E o que aconteceu aqui é que ele chegou e ficou admirado. Ele falou, eu tô admirado, eu tô assustado. Porque ele chegou num lugar, né, onde os irmãos estavam abandonando rapidamente abandonando a Jesus, aquele que chamou pela graça. Entendeu? Ali já tinha uma confusão teológica ali naquele lugar e eles estavam abandonando o evangelho que eles receberam pela graça de Jesus para seguir outro evangelho que na realidade nem é o evangelho, ele está falando. Então cuidado, né? Não importa quem esteja falando, ele diz. Não importa quem esteja, pode ser um anjo vindo do céu. Não é para acreditar, é maldito se for anunciar outro evangelho. Então, se vier um evangelho para você, aquela papinha, né? Ai, não, tá tudo bem, tudo vai ficar bem. Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Você é amado do Senhor. Sim, você é amado do Senhor. O Senhor é lindo, ele é maravilhoso. Mas nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Nós vamos passar tempos difíceis, mas é que nem eu brinco aqui em casa. Brinco, mas falando sério, né? Mas é para descontrair, que as coisas estão tão difíceis, né? Nós vamos passar esse momento difícil por cima, assim, ó, surfando na crista da onda. Porque nós vamos estar apegados com aquele que é o nosso Senhor, aquele que nos sustenta e nos segura, ainda que as ondas sejam bravias, aterrorizantes. Nós vamos passar seguros no Senhor, guardado. Nós não cantamos aqui, o Senhor, tu nos cerca de alegres cantos de livramento. Isso está escrito em Salmos. Isso é um salmo. Isso é uma frase, é um versículo de um salmo. O Senhor nos cerca com alegres cantos de livramento. Então a gente, né, com muralhas de amor. Os braços do Senhor, do Pai, quando estão assim ao nosso redor, quando o mal vem, porque o mal vem, gente. Não se engane. Não se engane que você chegou até aqui hoje. Ai, o bração, ó, do Pai lá, ó, te guardando. Você, ó, desse tamanhozinho. Aquela mão enorme, te protegendo, te guardando, porque o inimigo queria tragar você. E ele não quer só te machucar, ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer te jogar no chão, ele quer pisar em cima de você, ele não quer que você tenha força para levantar, ele não quer que você tenha força para falar, ele não quer nada, ele não quer você mais, ele não quer você vivo, ele quer te envergonhar, ele quer rasgar sua roupa. Entendeu? A sua veste de santidade, a veste de justiça, essa que nós cantamos, né? Senhor, renova em mim, me dá um coração quebrantado, me renova aqui as vestes da salvação, da alegria da salvação do Senhor. Ele quer que você ande de cabeça baixa, que você se envergonhe, sendo que nós temos que procurar o quê? Senhor, renova o cântico. Eu quero essa alegria de pensar que eu sou salva no Senhor. Você não sabe como isso é poderoso? Isso é muito poderoso. Isso é tão poderoso que quando nós falamos disso, de salvação, de ressurreição, aí nós vamos lá para Filipenses 3. Filipenses 3, tá um pouquinho mais para frente de Gálatas, tá?
Nós vamos passar por Efésios. E aí nós vamos encontrar Filipenses 3, no versículo 10. Quando vocês encontrar o 10, vocês descem um pouquinho pro 8, tá? Aliás, pro 7. Eu vou ler a partir do 7, porque para ter mais peso a palavra. Aleluia. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor aqui, de novo, novamente, o apóstolo Paulo falando. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Aí no 11, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, isso aqui é tão poderoso, isso aqui, eu quero que você pense num desenho assim de uma mente, de uma cabeça e uma chave, entrando e abrindo o seu entendimento, tá? Eu não coloquei o desenho aqui ainda, mas quero que vocês entendam isso. Isso aqui é muito poderoso. Falar da morte de Jesus é poderoso, falar da ressurreição é poderoso, mas falar do poder, do pós-ressurreição, do que foi conquistado com a ressurreição, o que Jesus conquistou para nós, é muito poderoso. E Paulo, ele teve essa revelação, e foi por revelação. Nós lemos, né, o evangelho veio para ele, nós acabamos de ler lá em Gálatas 1, o evangelho veio para ele, não foi de forma humana, não. Não foi ninguém que conversou com ele, ninguém sentou com ele para poder ensinar nada, não. Veio por revelação. O Senhor Jesus, quando Paulo foi levantado, quando Paulo se converteu, imediatamente ele foi separado, ele saiu daquele lugar, ele foi passar 3 anos e pouquinho lá no deserto, no Sinai. Ele está escrito na palavra, ele foi para o Sinai. E ali o Senhor Jesus esteve com ele, revelou para ele. Paulo, nós vemos as maiores revelações nesses livros, nessas cartas de Paulo, as cartas, né, paulinas, foi por revelação. Paulo teve revelação. E um dos mistérios, a coisa mais linda é a ressurreição. Os discípulos conviveram com Jesus, aprenderam de Jesus, viram Jesus morrer na cruz e viram ele aparecer ressurreto. E viram ele ir e prometer que ia voltar. Mas Paulo conheceu o poder da ressurreição. E era uma coisa tão fantástica, tão linda, que ele não se cansava. E aqui ele repete muitas vezes, ó. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, por causa de Jesus. Mais do que isso, é mais do que isto. Considero tudo perda, nada presta, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Eu quero conhecer Jesus, eu quero saber de Jesus, eu quero entender Jesus. Meu Senhor, por ele eu perdi todas as coisas. Gente, Paulo não tinha pouca coisa, não. Terrenamente, né? Humanamente falando, não era pouco, não.
ele perdeu muito prestígio, muita coisa, muito status, passou por muita coisa, né? Muita dificuldade. Aí ele continua, eu considero como esterco para poder ganhar Cristo. Eu quero a vida de Cristo. E ser encontrado nele. Eu quero ser encontrado nele. Quando ele for buscado, eu quero ser encontrado nele. Quando alguém lembrar de Jesus, eu quero que lembre de mim também. Mas porque eu fui encontrado nele. Eu fui achado nele. Eu não sou mais importante do que ele. Ele é melhor. Ele é maior. Ele é infinitamente mais. Ele é o meu Senhor. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, porque, meu Deus, a nossa justiça, mas a que vem mediante a fé em Cristo, vem mediante a fé em Cristo, em Jesus, a justiça que procede de Deus, tem base na fé, se baseia na fé, mas a justiça que procede de Deus. Aí ele diz no 10, eu quero conhecer Cristo. Em outras versões da Bíblia diz que eu persigo em conhecer, eu prossigo, eu insisto. Tem várias palavras, né, que definem, aqui está assim bem simplificado, quero conhecer Cristo, quero conhecer Jesus, mas esse conhecer aqui é muito profundo, eu persigo, eu corro atrás, eu não deixo, eu preciso conhecer mais, só isso que me foi, não, tem mais coisa, tem mais, eu quero ir além dessa revelação, eu quero ir profundo, e ele foi, e nós estamos vivendo, nós somos agora aqueles que vivem, né, um momento, gente, não é mais momento da gente ficar falando, como que eu posso dizer, de coisas básicas, coisas como eu disse outro dia, que o irmão uma vez perguntou pra mim, mas coisas morais, né, ficar ensinando beabá, nós já somos a geração que a gente já tem que falar da volta, nós já temos que falar da comida mais forte, do arrependimento mesmo, verdadeiro, o que ele é, como que a gente se arrepende, o fruto que ele produz, da dureza que às vezes é produzir um arrependimento, mas como é bom, ainda que, né, que a gente fala que a gente vai morrer, mas a gente vai viver depois. Não é o problema e a dor que deve nos assustar, mas a promessa que deve nos motivar para prosseguir, dar um passo adiante. Ah, mas vai ser difícil. Ah, mas tem gigante lá. Abacari. Né? Abacari. Não. É a promessa. O que está depois que a gente vencer. Depois. Nós, né, somos, então, esses cristãos, né, que vêm para completar. Jesus está aí. Está às portas. Está vindo aí. E se ele chega aqui agora? Quer dizer, ele está aqui, mas eu falo, e se ele volta agora? Nós completamos, nós corremos a carreira, nós completamos, nós fizemos tudo aquilo que nós fomos chamados para fazer? Eu não fiz ainda, eu tenho certeza que eu não fiz. Eu ainda tenho coisa para fazer. E olha, eu sinto que eu estou atrasada. Eu preciso correr. Eu preciso perseguir. Eu preciso agora correr. A nuvem se moveu e eu me distraí um pouquinho. Eu preciso correr para alcançar. Nós precisamos falar do reino de Deus na terra. Nós precisamos declarar a glória do Senhor. Quando nós nos levantarmos para poder fazer isso que Deus está mandando, o inimigo vai ficar confundido. Porque é isso, quando nós nos levantamos para poder viver, quando nós nos levantamos, quando nós obedecemos esta palavra, levanta, resplandece, quando nós resplandecemos, quando nós entendemos que a glória já vem, a luz já vem, né, para a glória do Senhor ser revelada sobre nós, aí o inimigo fica confuso, isso confunde, e ele
Satanás, né, ele está acostumado, no decorrer de muito tempo, ficar contendendo com os santos, né, com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Ele levanta muitas causas que fica de conversinha, fica um perdendo tempo aqui. Não, não é isso. Não é porque quer dizer aquilo. Não porque é quadrado. Não porque é redondo. Não, o céu não é assim. O céu não é assado. Olha aqui. Chega de perder tempo com isso. Né? Ele está acostumado a ficar fazendo essas coisinhas para poder distrair. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você é filho de Deus. E os filhos ouvem a voz do Pai. Os filhos estão se levantando nesses dias. Eu sou filha. E eu estou me levantando nesses dias para anunciar o reino de Deus, para anunciar salvação. Eu não estou andando para trás. Nesses dias eu estou avançando. Todo mundo que chega diante de mim eu prego. Eu prego o evangelho. De alguma forma, eu preciso falar do meu Jesus. Eu preciso correr, eu preciso. Se as pessoas escolhem não ouvir ou virar as costas, a escolha é delas. Eu escolho obedecer. Eu escolho perseguir a glória. Eu escolho estar no lugar onde a luz não só, a bênção, né? E a luz não só me alcança, mas possa ter livre acesso para brilhar e alcançar outros. Aleluia! Nós estamos aqui para transtornar esse mundo, entendeu? Você não está aqui para ser bonzinho. Você não está aqui para poder amar é uma coisa, acolher o pecado é outra coisa. Nós estamos aqui para denunciar as obras das trevas. Nós podemos amar sim, mas nós não temos que acolher o pecado. É diferente. É diferente. Nós amamos as pessoas, mas nós precisamos dizer, aquele que mora junto, olha, tá em pecado. O que tá, né? Tá olhando, tá em adultério, tá em fornicação, tá em outros pecados, tá em pecado de homossexualidade. Tá? A gente vai dizer que não tá? Não é assim. Não. Jesus te ama. Ele te ama. E ele é santo e a justiça de Deus vem vindo aí. Aliás, o mundo já está sobre a justiça e vai ter um trono onde nós todos vamos comparecer ali loguinho, gente. É daqui a pouquinho nós vamos estar lá diante do Senhor para poder passar pelo grande tribunal e vai passar. E quando chegar lá não vai poder dizer que não ouviu. Então é hora de falar. Então aí você vai ser o quê? O chato. Você é o chato. Você é a chata. Você é doida. Você não pode falar essas coisas. Pode. Você deve falar. Nós estamos aqui para não só transformar, mas é para transtornar. Transtornar. Trazer transtorno mesmo, para jogar luz nas trevas, nas obras das trevas e denunciar. Denunciar. É por isso que nós estamos aqui. Então não foge do seu chamado. Não foge, porque se fala, não, ó o evangelho mentiroso aqui, ó. Pode ficar aí, sentadinho na sua igreja. Pode ficar aí que Jesus é com você. Jesus sabe. Jesus te conhece. Jesus sabe que você é tímido. Jesus sabe que as pessoas não querem ouvir. Fica caladinho. Não tem jeito. Não é isso que o evangelho diz, não. A palavra diz que todo tempo é tempo de anunciar que é chegado o reino dos céus e que é para todo filho de Deus falar. É isso que está escrito. Eu e você temos o dever. Não é obrigação. Não é obrigação. É dever, é missão, é chamado. É chamado para cumprir. Você pode não ter o título de pastor, você pode não ter o título de missionário, você pode não ter o título de ministro de louvor,
Você pode não ter um título de diácono. Eu não sei qual é o título que aparece na sua mente que você fala, esse eu vou obedecer. Você pode não ter. Mas se você tem o sangue de Jesus sobre você, você confessou Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus, você é um cristão que ora, você é um cristão que professa a sua fé, que vive a palavra, o inferno tem que temer você. Você tem poder para poder falar, você tem autoridade para poder falar. Jesus te deu. Ele te deu. Ele deu para você. Você está pronto para cumprir o chamado, o ID? Para cumprir a ordem? Porque ele já deu. Ele já deu. Quando Jesus ressuscitou, ele conquistou para nós a vida, né, eterna. Nós estamos olhando lá para a promessa, mas até alcançar essa promessa, gente, nós temos uma vida aqui para poder, nós temos coisas para fazer aqui. E uma dessas coisas é falar. Uma dessas coisas é anunciar. Uma dessas coisas é denunciar. Uma dessas, as trevas, né? Uma dessas coisas é iluminar. Para que as trevas, estremeçam e fujam. 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 Para longe da nossa casa. Para longe de nós. Para longe da nossa vida. Para longe do seu local de trabalho, da sua escola. Aleluia! As trevas estremecem. A Bíblia diz que quando, lá em Mateus 24, né, fala que quando as dores de parto começarem a acontecer na terra, né, alguma coisa iria se mover. Meu Deus, alguma coisa ia se mover e nós íamos ver os sinais de que essa era está para terminar. Nós já falamos das dores de parto, já veio um tempo e está acontecendo muita coisa. Muita coisa junto. Muita coisa. Oh, Deus amado. É a manifestação do reino de Deus como testemunho para as nações. Você pode conversar com qualquer pessoa. Você ouve os noticiários. Gente, eles já falam. Eles não falam mais... Aqui nesta cidade está acontecendo isso. Não é mais assim. As notícias agora é tudo a nível global. Mesmo que hoje tenha uma enchente num só lugar, eles falam, aqui está tendo a enchente, assim como tem em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Aqui teve um terremoto, assim como tem em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. A crise econômica aqui está fraca, está ruim, assim como está em outro país, outro país, outro país, outro país, outro país. Entendeu? Já não é mais só naquele país que está acontecendo, não. Já é a nível global. Isso é a manifestação do reino de Deus. E de Deus a gente precisa entender, ninguém zomba. Ninguém zomba. A gente precisa crescer. E nós precisamos de palavra apropriada. Não é falar o que a gente quer. Nós precisamos de palavra apropriada. Chega, faz igual criancinha, né? Mamãe, papai, lê uma historinha pra mim antes de dormir. Aí você pega a Bíblia. Vou ler uma historinha aqui, que hoje eu quero ler uma historinha. Vou ler a historinha de Davi, vou ler a historinha de Moisés. Vou ler as historinhas que a gente aprendeu quando era criancinha, que era tão legal. Não, essas palavras, essas histórias continuam vivas, elas continuam com a mensagem profética, se renovando todo dia, porque elas são palavras da boca de Deus, são anúncios da parte de Deus para nós, mas a gente precisa entender que não é coisa para criancinha. São palavras vivas, são proféticas. E é para transformar a nossa vida. É para causar impacto. É para ler a Bíblia e falar, opa, esse pecador aqui sou eu. Oi, esse ladrão da cruz aí, esse daí que está do lado de Jesus, aquele lá, o que falou, o que está negando Jesus, olha, eu preciso olhar para esse homem. Eu preciso, para eu hoje não ser igual a ele. Para eu hoje não ser, para eu hoje não negar a Jesus, para eu hoje não perder a glória que está passando aqui, eu preciso olhar para ele.
Eu preciso olhar para o outro. Eu me alegro quando eu olho para o outro e vejo que ele reconheceu o Salvador no final. É claro que eu fico triste quando eu vejo que o outro não reconheceu, mas a Bíblia ainda diz, o verdadeiro evangelho ainda diz, cuidado, você que está de pé, para que você não caia. Então você que ainda está de pé, olha para aquele lá que negou Jesus. Com certeza, foi muito certeiro o que o pastor disse. Com certeza ele ouviu falar de Jesus. Com certeza, porque todos ali ouviram falar de Jesus. E se não tivesse ouvido, estava ali. Jesus estava ali. E quantas vezes nós estamos e Jesus está aqui. E Jesus está conosco. E nós, de alguma forma, ficamos surdos. Ficamos como que cegos. Coração endurecido. Aquilo que Jesus está falando com a gente. Você acha que está diferente daquele? Não está. Então esse é o evangelho. Ele me confronta. Ele fala, olha... Não é só pro que aceitou, não. Olha pro que não aceitou também. Porque, vigia. Você que está de pé para que não caia. É isso que ele diz. Vigia. Para de ficar dando o resto para Deus. Onde é que está a sua melhor parte? Onde é que está o seu vigor? Onde é que está a sua força? Onde é que está a sua melhor energia? Aonde é que você está gastando seu tempo? Sabia que tem coisas que a gente pode comprar e que não precisa de dinheiro? O evangelho aqui diz que tem. Em Apocalipse tem, outros livros tem. E Jesus fala para a gente poder comprar dele, comprar óleo, comprar unção. Gastar tempo com ele. Gastar tempo de oração, gastar tempo ouvindo ele. Através da palavra dele. Onde é que você está gastando? Não estou falando do seu dinheiro, não. Onde é que você está gastando a moeda que só serve lá no céu? Onde você está gastando? Onde você está gastando a sua energia? Onde você está gastando a sua força? Que quando chega para ele, só vai para os pés porque não está aguentando nem ficar em pé. Não, não pode. Não, não, não e não. Gente, Deus. Paulo disse, né? Eu quero conhecer o poder da ressurreição. É isso que Paulo disse aqui. Eu persigo em conhecer a Cristo. Eu persigo, eu corro atrás, eu me movo. Meu respirar, minha mente, meu desejo, meu anseio é conhecer Jesus. É conhecer o poder da ressurreição. É conhecer aquele que ressuscitou e o que ele conquistou para mim depois disso. E o que aconteceu. Filipenses 3, né, do 10 até o 15. Está aberta ainda a sua Bíblia? Está aberta? Filipenses 3, a minha eu fechei aqui, mas já vou abrir. Do 10 ao 15. Vou pedir pro Miltinho ler para nós, por favor. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos
quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Aleluia! Olha, não é difícil de entender o tanto que Paulo almejava, ansiava e valorizava depois que entendeu sobre a vida, né, de Jesus, a ressurreição, sobre a vida depois da cruz. Ele valorizou, ele entendeu, ele recebeu aquela revelação. E ele entendeu que Jesus era muito maior do que ele mostrou aos que andaram com ele. Jesus era muito maior. Quando ele diz assim, né? Quando a gente lê aqui que ele fala, olha, eu quero prosseguir, conhecer Jesus, eu quero entender Jesus, eu quero conhecer pelo poder de Jesus. Ele estava dizendo, não adianta vocês, tudo que eu ouvi ainda é pouco. Tudo que eu ouvi ainda não alcançou. Não é isso, não é só isso, tem muito mais. Então, Paulo entendeu porque ele recebeu a revelação, que não era humana, lembra que a gente leu? Não era revelação humana, ele entendeu que Jesus era maior do que ele se mostrou, e do que os outros mostraram para ele. Por mais que a gente fale, Jesus é lindo, é maravilhoso, Jesus é muito mais, gente. Ele é muito mais. Por isso você pode, né, todos os dias levantar a sua voz e falar, Jesus, eu quero te conhecer. Eu não te conheço. Nós não conhecemos ainda. Não conhecemos ainda. Nós nem suportamos a presença dele. Não suportamos. Um pouquinho quando ele vem já é muito para nós. Nossa carne não aguenta. Então a gente pode dizer, eu não conheço Jesus, eu preciso te conhecer. E começa a partir de agora. Aí essa palavra que você acabou de ler está falando, essa carta está assinando para você. É como se estivesse dizendo assim, ó, isso aí que o Milton acabou de ler agora, que está na Bíblia de cada um de nós aqui, é como se estivesse dizendo assim, ó, a partir de agora, me persigam, prossigam, me busquem, se desesperem por mim. Jesus dizendo, a partir de agora, não é que você tem que esquecer tudo que você viveu, mas julgue como perda, julgue perdido e comece, Senhor, eu não te conheço, corre para Ele e fala, Senhor, eu preciso te conhecer, Senhor, eu necessito te ver, Senhor, eu preciso te entender, Senhor, a partir de hoje eu vou te seguir. O ladrão disse lá, ele estava já morrendo, né? Era o último momento dele. Naquela cruz. Ainda hoje ele ia estar com Jesus no paraíso. Mas você já pensou se ali tivesse um tempo para fazer a ressurreição, né? Para ressuscitar em corpo, né? O corpo, para que ele pudesse viver mais e testemunhando Jesus? Ia ser uma nova oportunidade. Muitas pessoas foram ressuscitadas, os corpos, né? Foram ressuscitados, mas o único que o Espírito reviveu foi Jesus. O único que ressuscitou o Espírito foi Jesus. Por isso que o inferno ficou tão abalado. Jesus foi o único. Tá? Não teve outro. E quando Jesus ressuscitou, e que ele foi lá no inferno, gente, essa passagem é muito forte. Quando ele foi ao inferno, Satanás ali, os demônios todos ficaram assustados, apavorados. Uau, o que é isso? Nós matamos todos os espíritos quando Adão pecou, nós matamos o espírito dele. Adão morreu. Na hora que ele pecou, ele morreu. Aí você vai falar, não, mas Adão viveu ainda mais 300 e tantos anos, né? 130, não, 390? 600 anos, né? Mas a carne, o espírito morreu naquela hora. O espírito morreu. E desde Adão até Jesus ressuscitar, era morte. Morreu, o espírito estava morto. O espírito dos homens. Não tinha, a não ser que Deus se conectasse, né, com eles. A partir da ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou, o espírito dele ressuscitou,
E ele conquistou para nós. Não é qualquer ser humano não, tá? Fala todo mundo. Não. Todo mundo que, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. E todo mundo que se expõe ao trabalhar do Espírito Santo de Deus, né? Para ser regenerado. Esses têm o Espírito de Deus. Esses estão vivificados. Jesus conquistou isso para nós. Se nós não somos mortos, gente, nós somos vivos. Eu tenho falado muito para as pessoas esses dias uma coisa muito interessante. A gente fala, eu já comentei aqui um pouquinho, mas não entrei nesse assunto. A gente fala de corpo, alma e espírito. Não é assim quando a gente fala? Nós somos corpo, alma e espírito. Não é isso que a gente fala? Não é normal para nós falar isso? Na verdade, nós somos um espírito que tem uma alma. Nós possuímos uma alma. Habitamos em um corpo. Nós não somos corpo. Nós não somos alma. Nós somos espírito. Mas por que nós somos espírito? A partir do momento que temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus vem e nos dá essa vida. Fora disso, não tem. Não tem. Tá? A palavra nos ensina isso. Então, Paulo, ele aprendeu isso de Jesus, ele teve essa revelação. E isso foi o que aconteceu com Jesus através da ressurreição. E foi isso que ele conquistou para nós. E por isso que a palavra diz, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Nós cantamos, não é? É nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Nós devemos tomar posse porque é nossa herança. Então é um poder maravilhoso. Você pode todos os dias falar, Jesus, eu não te conheço. Eu estou vivo e quero te conhecer. Eu quero voltar os meus olhos para ti. Eu quero te entender. Eu quero ler a tua palavra e mergulhar nela e quero que o teu Espírito vivifica cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Me enche da tua presença. É isso. Vamos ficar de pé. Aleluia. Que o poder da ressurreição, que é tão poderoso, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ressuscita a sua vida hoje. Sua vida de leitura de Bíblia, sua vida de oração, sua vida de busca em conhecer Jesus. Em nome de Jesus. É isso que o Evangelho fala para nós. É esse o Evangelho que Paulo anunciou. E é esse o Evangelho que ele disse, alguém pregar fora disso é maldito. Isso não é verdade. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma palavra maravilhosa. Essa é uma palavra muito poderosa e muito extensa, irmãos. É muito extensa. É muito extenso. Paulo explicou muito sobre a ressurreição. Eu quero terminar. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou terminar com vocês, porque poderia... Oh, Deus, é um mistério. Aqui. Não precisa abrir, depois vocês assistem o vídeo e abrem as suas Bíblias, Colossenses 1:27, porque o mistério real não é como Deus vem em Cristo, né? O mistério dessa palavra é Cristo em nós, Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a chave para poder fechar. Colossenses 1:26 e 27 tem a chave que fecha essa palavra, que fala que a ressurreição é um mistério e que teve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelada aos seus santos, através da vida de Paulo, através da palavra escrita nas cartas deixadas para nós, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa glória que vem nascendo sobre nós, essa glória que vem se revelando sobre nós, é Jesus em nós. É o poder, ele conquistou isso
quando ele ressuscitou. Então, o evangelho de Paulo, o evangelho que ele prega, né, o evangelho de Jesus que Paulo anunciava como sendo o verdadeiro evangelho, é que Cristo ressuscitou e ele é suficiente. Ele é o suficiente. Não precisa buscar em outro lugar, não precisa buscar em outro. Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Você pode se sentir sozinho. Eu quero te dizer, nós cantamos aqui, ele é amigo fiel, ele é suficiente. Você pode se sentir rejeitado, saiba que Jesus não te rejeita, ele é suficiente. Você pode se sentir cansado, saiba que Jesus tem refrigério, tem descanso, tem alívio para você, ele é suficiente. Mas aonde é que ele conquistou isso? Na cruz. Mas como que ele trouxe isso para nós? Ressuscitando. Enfrentou a morte e ele ressuscitou. Amém? A partir de hoje, o Senhor está dando, escreveu aí essa passagem que nós lemos, ele deu assim, ó, deu a carta, entregou para nós. Recomece. Recomece. É uma nova chance. É uma nova oportunidade. Recomece a sua corrida, a sua carreira, a sua caminhada de fé e me persiga. Eu quero ser achado de vocês. E que você, né, que seu coração queime e seja incendiado pelo desejo de ser achado nele. Como Paulo é, eu quero conhecer Jesus. E eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Você quer ser achado em Jesus? Eu quero ser achado em Jesus. Aleluia. Eu vou pedir para poder colocar um louvor. Nós vamos encerrar louvando, adorando ao Senhor e fazendo uma oração. Aleluia. É manancial, esse daqui. Tá? Nós vamos cantar essa oração e o Espírito Santo